Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no @Volta Disco. Cê não acreditou. Mais uma noite chega e com ela a depressão. Mas a gente vai mandar essa depressão embora porque hoje a gente vai falar de Kelly Key aqui no Volta Disco. E para falar de Kelly Key, a gente não vai falar de um álbum, de dois álbuns. A gente vai fazer um especial e vai falar de dois álbuns já de uma vez. Então a gente vai falar do primeiro álbum da Kelly Key, o que se chama Kelly Key, que foi lançado no dia 17 de agosto de 2001. E o álbum dela, Do Meu Jeito, que foi lançado no dia 10 de abril de 2003. E para esse momento, para falar sobre esses dois álbuns, eu chamei o Guilherme Rosa, que é publicitário, trabalha com marketing e é um dos administradores da comunidade Kelly Key, que marcou uma geração. Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, Pedro, tudo ótimo. Obrigado pelo convite e vamos bater um papo. Vamos, assim, a gente já conversou um pouquinho antes e você já me contou, mas eu lembro que a comunidade Kelly Key, para quem não lembra, era uma comunidade que tinha no falecido Orkut, e eu amava, eu seguia sempre porque lá na comunidade a gente tinha áudio de música, era música vazada. Eu acho que o K Diferente eu escutei pela primeira vez lá, eu escutei a versão dela de Can't Get You Out of My Head também lá. E era bastidores, era os dançarinos dela que participavam também, ou davam alguma notícia lá. Então, eu seguia bastante a comunidade no Orkut. E eu fiquei muito feliz quando quando eu encontrei vocês, na verdade, no Instagram, que eu falei assim, nossa, ainda existe, a comunidade resiste. Então, eu fiquei muito, muito feliz. Você já comentou um pouquinho sobre esse comigo antes, sobre a comunidade. Mas qual que era a sua relação, qual que era a sua participação na comunidade, Kelly Key, no falecido Orkut? Então, eu comecei como membro, né, que entrava para comentar os tópicos e tal. Eu lembro bem pouco, assim, para ser sincero, de como funcionava a estrutura do Orkut, assim. Eu lembro que é meio parecido com esses fóruns que o pessoal tem hoje em dia, né? Mas eu não lembro, assim, em detalhes como era. Eu lembro que as pessoas abriam tópicos, né, sobre determinados assuntos, e aí as pessoas entravam ali para dar a opinião delas, comentar e engajavam ali naquilo. Então eu comecei assim, eu via o pessoal entrando lá, criando os tópicos e interagia. Aí depois eu comecei a criar tópicos e as pessoas engajavam nos meus tópicos, né? E aí quando o pessoal, o MacGyver, que era o dono da comunidade na época, que ele viu que eu criava tópicos e tal, ele perguntou se eu queria ser moderador da comunidade, porque acontecia bastante invasões, né? E aí o pessoal publicava um monte de spam e comentava coisas desagradáveis. Já tinha hater, né? Naquela época, comentava Sim. coisas desagradáveis ali nos tópicos abertos. Eu lembro também que tinha, às vezes as comunidades eram fechadas e às vezes abertas, né? Fechadas para comentários só de quem é membro ou abertas para comentário geral. Aí eu lembro que às vezes a gente abria a comunidade, aí chovia de comentários sem noção, aí tinha que ter um moderador ali sempre ativo para fazer a limpeza, né? Ou às vezes a gente fechava a comunidade, aí ficava como habilitado para comentar só quem era membro, e aí era uma fase mais tranquila. Mas começou assim, ele me chamou para ser moderador quando ele viu que eu era um usuário ativo ali da comunidade, que criava tópicos, e aí foi assim, eu não vou saber precisar quando aconteceu assim, mas foi até o fim do Orkut, eu era moderador da comunidade lá. E agora vocês transcenderam o Orkut e estão em outras plataformas, em outras redes sociais. Onde que a gente encontra vocês hoje? Assim, depois que o Orkut
acabou e tal, eu meio que sentia que é falta, assim, de interagir com o pessoal, de ouvir outros fãs, de ver o que as pessoas estão fazendo da vida delas, né? E aí eu abri esses outros canais, primeiro a página no Facebook, depois o perfil no Instagram, Twitter, e existe um canal também no YouTube, onde foram, na época, isso é bem antigo, assim, antes dessas outras redes sociais que eu falei, foi criado na época, porque os fãs reclamavam bastante que não encontravam os clipes da Kelly na internet, ela não tinha um canal oficial no YouTube ainda. E aí o MacGyver fez esse canal, a gente extraiu os vídeos, os videoclipes do DVD ao vivo e colocou tudo lá. Então, esses vídeos da comunidade durante muitos anos foram a única forma dos fãs verem os clipes dela no YouTube, né? Mas aí depois surgiu o canal oficial e aí foi colocado tudo lá. Depois a Warner também fez o upload de alguns clipes, não todos, mas de alguns. E aí esses primeiros vídeos que a gente colocou no canal lá no começo, hoje em dia eles nem estão no ar mais, porque eles já foram derrubados por direitos autorais. Mas é isso, então, estamos nessas redes, deixa eu falar de novo, né? Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Ok, qual que é o arroba no Instagram? @CMMKellyKi. Arrasou. Então a gente já sabe que você é fã das antigas, certo? É. Apesar de muito novo, é fã das antigas. Mais uma pergunta. Quando você pensa na Kelly Key, qual a sua primeira memória, assim? O que vem primeiro na sua cabeça? Eu lembro, assim, na minha casa, a gente sempre assistiu muita televisão. Então eu lembro, eu tenho muita lembrança de vê-la lá nos primórdios, né? 2003, 2004, 2005, assim, que foi quando ela era muito figura frequente, né, na imprensa. Então eu lembro muito de vê-la no Gugu. Tinha o Gilberto Barros, né, na época, o Sim. Leão. Aham. Ele tinha dois programas, um era o Sabadaço e o outro era o Boa Noite Brasil, se eu não me engano, que passava todos os dias de semana. Então ela ia muito nesses programas, ela ia muito no Gugu, quase todo final de semana ela estava no Gugu. Eu tenho dessa época assim, eu tenho menos lembranças dos programas da Globo. Hoje, depois assim, depois eu descobri que Baba ficou muito popular porque o pessoal cantava no primeiro Big Brother, e recentemente esse Big Brother foi reprisado, né, pelo Viva. Então eu vi as pessoas comentando assim nas redes que os participantes cantavam lá, e aí isso fez com que o Faustão levasse ela no programa, e aí meio que começou assim, né? Baba aconteceu assim. Uhum. Mas as minhas lembranças pessoais são um pouquinho mais para frente, assim, de vê-la cantando, principalmente as músicas do segundo álbum, Adoleta, Por Causa de Você, Uhum. principalmente no Gugu e nos programas que o Gilberto Barros tinha na Band. Eu tenho memórias claríssimas, assim, dessa época. Uhum. Mas é engraçado você falar isso, que você quase não tinha memória dela na Globo na época, mas é porque eu acho que era bem dividido, a gente não era tão centralizado igual era hoje. Sim. Então, eu lembro, eu assistia muito, o SBT eu assistia muito, o programa do Gugu, o Domingo Legal, lembro de assistir o Gilberto Barros também. Então, a gente meio que se dividia, tinha também na época, acho que na Record, o Raul Gil, depois foi para Band, ou ao contrário. Então, eu lembro muito desses programas e Kelly estava sempre nesses programas. Então, era muito engraçado, porque podia ser, tipo, todo mês, tava lá, ia lá, cantava uma música, ou ia lá e fazia o programa inteiro. Tinha E muito é muito disso. engraçado reparar, assim, já falando um pouco do mercado, né, o quanto mudou. Às vezes ela ficava indo no mesmo programa 6 meses, cantando sempre a mesma música. A vida útil das músicas era muito grande, né? Uhum. Hoje em dia,
2 semanas a música já tá velha, o Já pessoal quer um envelheceu. lançamento novo. É. Uhum. Sim, sim. É verdade, é verdade. E fazia a música ganhar mais vida, né? Conforme mais tempo, mais vida ela ganhava. Porque ela estava lá durante 6 meses, como você falou no programa e tudo mais. Ok, ok. E era um grande público, assim, né, que é impactado. Eu acho que essa é a principal diferença, assim. Eu acho que foi quando essa figura do pop, assim, uma mulher do pop, foi quando começou a ficar mais mainstream, assim, né? Eu não acho que o pop começou nela, mas eu acho que ficou mais popular. Saiu das pequenas estações que tocavam pop e ganhou a grande mídia, né? Principalmente Uhum. Baba. Sim. Acho que é isso. Ok, ok. A gente vai falar mais ainda desse impacto que foi esse primeiro álbum. E Baba também. Mas, só, pensando na minha experiência com Kelly, na primeira memória, eu lembro muito bem de Baba, eu lembro muito bem de cantar Baba com os meus primos e tudo mais. Lembro das pessoas mais velhas também cantando essa música, porque eu acho que pegou muito. E é a letra de duplo sentido, a letra de provocação, e isso meio que atiçava todo mundo, assim. Então eu lembro muito dessa época, lembro muito, como você disse, dela nos programas de TV, no SBT e tudo mais. E marcou, eu acho que marcou uma geração, assim. Eu acho que para mim marcou muito essa primeira fase de Baba, Cachorrinho, Anjo, e o segundo álbum também. Depois, no terceiro. Nossa, no terceiro também. Esquece. Esquece. Ok. Bom, mas a gente vai falar hoje sobre os 2 primeiros álbuns, então a gente pode fazer essa trajetória numa linha do tempo, ok? Pensando naquele aqui. Ok, como que ela chegou nesse primeiro álbum? Como que ela chegou a gravar um primeiro álbum? Porque a gente tinha um contexto que a gente tinha nessa época, um mercado pop muito grande. A gente tinha Sandy Júnior, Vanessa, uh, Luísa Posse, Ruge, KLB, só que cada um veio de um mercado diferente. Predominantemente a gente tinha ou pessoas que já estavam dentro da música, como KLB, ou Sandy Júnior, Vanessa, que já tinham parentesco com pessoas que estavam na música. Mas como que a Kelly chegou no primeiro álbum dela? A história dela começa como apresentadora, né? Ela participou de um programa da Rede Globo, que estreou em 1999, que se chamava Samba Pagode e Companhia. Ela era apresentadora desse programa, junto com os pagodeiros Netinho e Salgadinho. Então, ali foi o primeiro. Ela era modelo e tirava fotos, fazia desfile, essas coisas assim, né? E fazia figuração. Ela fez muita figura. Eu já vi ela contando essas histórias em algumas entrevistas. Ela fez bastante figuração no Você Decide, sabe? Aquele programa da Aham. Globo que o público decidiu o final. Ela fez bastante figuração até que surgiu essa oportunidade no elenco desse programa de pagode. Mas esse programa era regional, só no Rio, Não, ou era era nacional? nacional. Era nacional. Ele durou poucos meses, assim, não foi um sucesso, não. Mas foi ali onde ela começou. E aí ali ela começou a ter contato com pessoas da música. Ela começou como elenco de apoio do programa, aí depois ela foi crescendo aos pouquinhos, se tornou tipo, co-apresentadora dos dois. E ali ela começou a conhecer pessoas da música, até que um dia conversando e tal, o Cuca, que era um produtor, né, muito famoso na época, ouviu a voz dela fazendo backing vocal para outro cantor, o latino no caso, e convidou ela para um projeto. Ele disse para ela que achava que ela tinha um perfil, que ele queria lançar no Brasil uma cantora estilo Britney, estilo Christina Aguilera,
que era Uhum. algo que ele não via ainda no mercado e achava que ela tinha potencial, porque ele ouviu ela cantando, achou que ela cantou bem e convidou ela para gravar. Aí ela tinha muitas anotações, assim, tipo de diário mesmo, e aí ela compartilhou com eles esse Cuca, o Andinho, na época, e aí eles transformaram grande parte das músicas do primeiro álbum são letras dela, né? Uhum. E a grande maioria são coisas do diário dela que eles musicaram. E outras músicas que eles trouxeram prontas para ela também, como é o caso de Anjo, né? Que já existia Anjo antes, gravado por outra pessoa, que eu não vou lembrar o nome agora, mas uma mulher do funk lá no Rio de Janeiro já tinha gravado Anjo antes, aí eles trouxeram, e aí na voz dela virou sucesso. Mas começou assim, com contatos e conhecendo pessoas através de outras pessoas, e aconteceu. E também, eu vi ela contando essa história não tem muito tempo. É, o primeiro álbum dela ela é do Rio, né? E o primeiro álbum dela foi gravado todo em São Paulo, que era onde os produtores estavam. Então, tipo, quem patrocinou essa viagem dela e bancou o sonho dela foi o pai dela, seu Porfírio, o nome dele. E ele bancou esse sonho, ela viajou, mas acho assim que eles não imaginavam que tomaria as proporções que tomou e foi muito rápido, né? Igual ela lançou Escondido, não foi um grande sucesso, assim, mas poucos meses depois veio Baba e aí explodiu. Uhum. Nesse primeiro momento que eles começaram a pensar nesse projeto, já tinha uma gravadora envolvida? Você sabe se a Warner já estava? Não, eles entregaram pronto para a Warner, eles produziram e aí depois eles entregaram para a gravadora, assim, já uma artista, um conceito formado. Uhum. Ela nem tinha esse nome artístico, né? Foi o cara, o fotógrafo que fez a sessão do primeiro álbum que deu esse nome artístico para ela. Mas não, foi um projeto que eles bancaram, ela bancou com o apoio do pai, e esses produtores bancaram, e aí depois eles encontraram uma gravadora interessada. Uhum. E é até legal, eu acho que justamente por isso que, como eles fizeram esse projeto sem gravadora, que talvez por isso que ela tenha tido uma voz maior e ter composto tanto para o álbum, porque geralmente isso não acontece, principalmente no mercado pop, com o Sim, primeiro álbum. é, eu percebo muito isso. Eu vejo como ela conseguiu, assim, mesmo no universo muito machista, né, e preconceituoso, ela conseguiu construir, mesmo desde muito jovem, ela conseguiu construir uma história de independência, assim. O primeiro álbum ela fez com 17 anos, lançou com 18. A grande maioria das letras são dela, ou seja, ela cantou o que ela quis cantar, né? Porque saiu da cabeça dela aquilo ali. É, e eu percebo, não sei se porque o primeiro deu muito certo, eu percebo que, claro que existe, mas eu percebo que a gravadora, sobre ela, teve menos pressão do que sobre outros artistas da mesma época e do mesmo gênero, assim, que Uhum. hoje em dia falam abertamente, né, sobre ter cantado coisas que não gostariam de ter cantado. Ela não, eu percebo que se ela faz um show hoje, ela vai cantar tudo que ela gravou ao longo da vida dela. Eu acho Uhum. que ela não sei o motivo, mas ela conseguiu conquistar certa autonomia, assim. Aham, entendi. Eu tô pensando, você falando sobre isso, que ela manteve essa autonomia, porque eu lembro, por exemplo, ela pegar e fazer um álbum com uma temática mais infantil, que foi o álbum de desculpa, Barbie Girl, que talvez ia contra a corrente do sex appeal que ela vinha fazendo antes, que a gravadora talvez, ok, então ela foi realmente fez o que ela acreditava. E você falou sobre o pai dela, sobre como o pai dela bancou essa viagem, apostou no sonho dela. Muitas pessoas ainda hoje, atribuem o sucesso do primeiro álbum dela, atribuem o sucesso dela
ponto a relação que ela teve antes com o latino, mas que papel que ele teve, ou se ele teve algum papel nesse momento da carreira dela? Sobre esse assunto, tem uma entrevista muito legal que ela deu recentemente. No final do ano passado, ela deu entrevista para aquele podcast do G1 sobre música, Uhum. o G1 Ouviu, que eles celebraram os 20 anos do primeiro álbum. E aí o jornalista fez essa pergunta para ela. Todo mundo fala, todo mundo não, né? Hoje em dia eu acho que já melhorou bastante, assim. É que hoje em dia a gente já tem dificuldade de lembrar quem que é o latino. A gente não associa. Mas principalmente lá naquela época, muitas pessoas acreditaram o sucesso dela a ele, né? E aí o jornalista perguntou, nos créditos do seu álbum, nenhuma música é produzida pelo latino, nenhuma música é escrita pelo latino, por que as pessoas acreditam a sua música a ele? E aí ela fala que ela não sabe explicar, mas que a única coisa que passa pela cabeça dela é o machismo, que ela estava em um relacionamento amoroso com ele na época. Ela tinha acabado de ter a filha dela, né? Ela produziu o álbum grávida e ela nasceu logo que ele foi lançado. E ela fala sobre isso, assim, ela dá esse exemplo, inclusive, que hoje ela é uma pessoa que está na internet e se ela tira foto com um fotógrafo que ela acha incrível, ela vai falar para a filha dela, que também trabalha na internet, falar, olha, esse fotógrafo é incrível, tira foto com ele. E basicamente, na época, foi isso que o Latino fez por ela. Tipo, eu trabalhei com esse produtor Sim. aqui e ele é incrível. Talvez você possa ir lá trabalhar com ele. Mas é lenda, assim, porque eu lembro que na época ele ia nos programas de TV e chorava, falava que ele tinha escrito as músicas e dado para ela gravar, que ela tinha traído ele, destruído a vida dele e blá blá blá. E é lenda, assim, lenda urbana, né? Acho que primeiro ninguém dá uma carreira para ninguém, né? É impossível. E eu acho que não se sustentaria também, né? Exatamente. Então, é, é machismo, assim, e eu acho que sempre faço um paralelo que 20 anos depois a gente viu uma coisa muito parecida acontecer com a Luísa Sonza, né? Da carreira dela a carreira, o sucesso dela ser creditado a um homem que não tem relação nenhuma com o trabalho que ela faz, e, enfim, acho que a gente evoluiu pouco enquanto sociedade, né? 20 anos depois, praticamente a mesma coisa acontecendo com outra garota. Uhum, exatamente, a gente está repetindo os mesmos discursos. Mas nessa época que ela lançou o álbum, ela ainda estava com ele? Olha, essa é uma linha do tempo que eu vou ficar te devendo com exatidão, mas eu sei que o atual marido dela, ela conheceu ele quando a Suzana tinha 1 ano. Então, tipo, se eu não me engano, a Suzana nasceu em 2000 ou 2001, e no comecinho de 2002 ela já estava com o Mico. Uhum. Ela viajou para Angola para fazer um show e ele era o contratante do show. E aí eles se conheceram lá. Aí, poucos dias depois, ele veio para o Brasil para vê-la e nunca mais foi embora. Eu amo essa história. Então, eles estão juntos há mais de 20 anos já, né, eu acho. Aham. Mas eu acredito que quando o álbum foi lançado, eles já não estavam juntos mais. Uhum. E assim, e pelo que a gente sabe, era um relacionamento de muitas idas e vindas, de muitas traições, de abuso psicológico. Exatamente. Aham. Então, acho que é até injusto, até hoje, né? As pessoas
perguntarem, relacionarem o nome dela ao dele, assim, acho que morreu essa história. Sim, sim. Bom, o álbum por si só fez muito sucesso. E o que você acha que aconteceu? Qual foi essa chave que virou e trouxe para ela tanto sucesso nesse álbum? Porque ela foi uma coisa bem diferente no mercado, né? Porque a gente tinha alguma coisa mais romântica e ela chegou com uma coisa mais pop, mais parecida com o que estava rolando lá fora. Mas o que chamou a atenção de todo mundo? Olha, eu acho que, primeiro, era um som muito moderno, e muito próximo do que o pessoal estava fazendo lá fora, né? Principalmente que eu noto assim, referências muito claras a Britney, a J.Lo, as Destiny Child. Eu acho que pegou muito dessas referências, assim. Tem pop, tem funk, tem R&B, tem eletrônico. Primeiro, eu acho que é isso, eu acho que é moderno e é ousado, Uhum. é diferente do que estava sendo feito. Eu falo de sonoros, dos aspectos sonoros, né, digamos assim. Uhum. Enquanto letra, eu acho que trazia um discurso. E eu percebo assim que as outras meninas que representavam esse pop adolescente na época era muito romântico, né? Era romântico, era apaixonado e até meio bobo, assim, às vezes. Então, eu acho que era ousado. E eu acho que ela cantou o que uma geração queria ouvir, sabe? Queria ser mais disruptivo, mais ousado, mais moderno, se desvencilhar de alguns estereótipos. E eu acho que assim, o que eu destacaria principalmente é o discurso, que todas as, assim, talvez as pessoas critiquem a letra ou algo assim, mas se você for olhar, todas as letras têm um discurso, elas têm um propósito. Fazem dançar também, mas tem um propósito. Então, tipo, ali naquele álbum, você vai ouvir falar sobre relacionamento abusivo, sobre liberdade sexual feminina, sobre feminismo, sobre, sabe, tem milhares de assuntos que até hoje são assuntos importantes e que foram tratados ali 20 anos atrás, e eu acho, para mim, a palavra que resume assim é que foi vanguardista. Eu acho que por isso que Sim. chama atenção. Uhum. Eu acho que nesse momento a gente estava vivendo uma era de liberdade, talvez sexual, liberdade da mulher, e novas coisas acontecendo, novo milênio acontecendo, e a gente não tinha uma cantora no Brasil que representasse todo esse movimento, essa mudança. E eu acho que ela representa muito bem essa cara, como você falou, essa moderna, ousada, empoderada, que a mulher tem o discurso. E eu acho que isso que pegou todo mundo. E ela falou, eu lembro de uma entrevista que eu vi dela, que ela fala sobre as letras, que às vezes as pessoas falam, a letra é boba, inocente, mas que aquilo é muito bem pensado e que é muito difícil de se fazer. Que fazer baba baba e pode parecer uma coisa muito simples, mas se você pegar essa combinação e colocar junto e fazer acontecer, não é uma coisa que todo mundo conhece, que não todo mundo consegue fazer, não é? Assim, é que o pessoal crítico de internet é difícil, né? Agradar todo mundo é basicamente impossível. Mas eu acho assim que essa vanguarda que eu falei que eu acho que ela foi na época, eu não acho que ela foi percebida naquela época. Eu acho que as pessoas achavam, mais uma menininha aí bonitinha para cantar e é isso. E aí eu acho que hoje, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo muita referência àquela música que ela fazia nos lançamentos de hoje. Sim. Eu percebo muito o som dela na Luísa Sonza, eu percebo muito o som dela no Jão,
que são artistas do pop atual que eu acho incríveis. Eu nem sei Uhum. se eles têm ela como referência, não sei, mas eu percebo que o som que ela fazia lá naquela época arrebatou essa geração que canta hoje em dia e que está fazendo o cenário acontecer hoje. A, a Anitta mais antiga também, mas até ali na época do Bang, ou antes disso, da época do Show das Poderosas e tal, tinha uma referência ali. Tanto que muita gente no começo falava que ela era a nova Kelly Key, né? Uhum. Já vi muita gente falar que a Luísa Sons é a nova Kelly Key também. Acho que isso não existe. Acho que cada uma tem sua história e tal, mas eu acho que as referências são palpáveis, assim. Uhum. Eu me perdi no assunto. Você falando sobre como ela é ainda uma referência. Uma outra coisa também que eu lembro muito na época foi de uma capa de revista que eu vi e que foi muito marcante. Se eu não me engano, era a revista Quem, que era ela na capa, e aí eles falavam As Filhas de Madonna. Era ela e a Britney, e eles chamavam as duas de As Filhas de Madonna, que eram tipo as cantoras que estavam dando sequência àquele discurso, né, tão forte da Madonna nos anos 80, anos 80 e 90, que a Britney levou ao longo dos anos 2000, e a Kelly aqui. Acho que, claro que em proporções muito menores, acho que o nosso pop era irrelevante, assim, numericamente falando, era irrelevante naquela época, mas, guardado as proporções, acho que é justo falar isso dela. Uhum. Sim, obviamente o impacto cultural. A gente pensa, você falou sobre essa nova geração que não, talvez não diretamente se coloque como influenciado por Kelly Key, mas talvez indiretamente, porque o que aconteceu nos anos 2000, o que ela trouxe nos anos 2000, deixou uma marca e é o que a gente lembra de mulher no pop naquele momento, fazendo esse tipo de música com esse tipo de discurso. Então, assim, mesmo que não diretamente, eu acho que tem uma influência, assim, que ela deixou sua marca. Ok, e ela deixou uma marca tão grande nesse início, nesse primeiro álbum, por exemplo, que teve uma tentativa de carreira internacional, certo? Como que foi esse rolê de carreira internacional? Assim, eu não sei te falar se na época era comum que os artistas brasileiros fossem para fora. Eu não, sinceramente, não tenho essa lembrança ou esse histórico, assim. Mas 2002, 2003 era a época que Sandy Júnior tava no processo de internacionalização. Mas o rolê da Kelly, diferente de outros artistas pop, é que ela tinha já um som que era mais internacional. Ela não precisava é, internacionalizar a marca dela pro mercado. o que eu sei que aconteceu na época é que, organicamente, a música começou a tocar em outros países, Baba principalmente na América Latina, né? E aí, em 2002, a Warner do Chile chamou ela para fazer uma versão em espanhol do primeiro álbum. Uhum, E aí esse álbum foi feito, foi lançado, ele existe, está lá no Spotify, mas ele nem chegou a ser lançado no Brasil, o que eu acho muito engraçado. Assim, eles levaram ela para gravar lá, fizeram lá e lançaram lá. uhum. É, eu comprei esse álbum no eBay, paguei milhões nele, Mentira. porque não existe versão brasileira dele, só a versão Aham, internacional, né? E assim, o que eu sei foi isso. Eles fizeram essa versão internacional, vendeu super bem, na América Latina, no Chile principalmente, que foi onde ela foi maior, assim. uhum, Até hoje, hoje eu não sei como é que vai estar, mas de vez em quando eu tenho mania de olhar as cidades onde ela é mais ouvida, lá no Spotify, sabe? uhum. Santiago, no Chile, tá sempre entre as 5 que Nossa. que mais ouvem ela, ou em quarto ou quinto lugar, atrás assim Uhum, de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e tem sempre Santiago ali. Então, ela marcou uma geração lá também, assim. Eu até postei esse vídeo.
esses dias no Instagram da comunidade que a música dela era a trilha sonora de um programa chileno que fazia muito sucesso, que chamava Mecano, que era uma vibe assim meio cheerleader, sabe? E aí as meninas dançavam com essa música, e com certeza foi isso que levou a música a fazer sucesso lá e posteriormente ser gravada também em espanhol. Eu sei que ela chegou a fazer shows na América Latina, na África, mas não sei assim, qual foi o A que proporção impediu. real, assim. Nem o que impediu que seguisse, assim, se foi um desejo pessoal dela, não sei. É, eu lembro, eu vi uma entrevista dela falando sobre isso, mas ela falou, assim, muito brevemente. Mas ela falou sobre por que que ela desistiu dessa carreira internacional. Ela disse numa entrevista que ela estava entre voos e ela já estava Ah, sim. muitos dias sem ver a filha dela. Ela ia para o Vinha Del Mar, né? Ah, que é tipo o maior festival de música no Chile. Isso. Eu ouvi essa história também. Uhum. Basicamente, pode terminar de contar a história só para todo mundo saber. Que ela estava nos Estados Unidos trabalhando, fazendo show para a comunidade brasileira lá, e aí ela tinha alguns dias para passar um dia ou 2 dias para passar no Brasil com a filha, e depois ela ia para o Vinha Del Mar para ser jurada lá e cantar também. Tem até no YouTube esse vídeo da cadeirinha dela vazia lá no Vinha Del Mar, que o Sandy Júnior está nessa mesma edição do Vinha Del Mar, o Sandy Júnior participou. E aí ela estava nos Estados Unidos, mas teve uma nevasca muito grande que impediu ela de chegar no Brasil a tempo. E aí a gravadora queria que ela fosse direto para o Chile, né, para cumprir com esse compromisso do Vinha Del Mar. E aí ela se negou a ir, porque ela era mãe, né? Além da carreira, ela tinha a filha dela esperando ela em casa, um bebê de 1 ano e pouquinho, 2 anos. E aí ela decidiu que ela não iria ao Vinha Del Mar. E se eu não me engano, foi no programa da Fernandinha Souza que ela contou essa história. E ela fala que foi a única vez que ela descumpriu assim uma regra, que ela bateu o pé e falou não vou fazer. É, mas acho que foi bom ela ter feito isso, assim, acho que tomar uma decisão mais radical assim de vez em quando faz as pessoas escutarem mais a gente. Aham. E eu acho que quando ela fala dos filhos, eu sinto esse trauma, não sei se você sente isso também, mas eu sinto que ela tem um trauma de ter perdido muito tempo do que aconteceu com a primeira filha dela. Quando ela teve o segundo, Vitor, ela tomou uma decisão de diminuir o ritmo, porque eu acho que, e agora ela, com o Arthur, não é? Sim, Ela tá é vivendo tudo aquilo mãe, que em ela não tempo podeu, integral. aham, tudo que ela não podeu viver na primeira gravidez dela com a Suzana. E ela fala, eu sinto muito esses traumas, assim, de tipo, tem que trabalhar muito, eu não vi os primeiros passos, não vi as primeiras palavras e tudo mais. Acho que mãe por si só já carrega diversas culpas, né? E de fato, assim, o sucesso dela aconteceu simultaneamente, praticamente com o nascimento da Suzana, e ela era uma mãe solo, né, no caso, que contava com a ajuda dos pais dela. Então, ela, de fato, precisou ser, né, uma mãe ausente nos primeiros anos da vida da Suzana, porque ela precisava trabalhar. Mas acho que ela tem muito essa consciência, assim, de que foi importante para ela poder dar a melhor vida possível para ela, né? Mas sim, ela trabalhou muito, principalmente assim, eu acho que de 2001 a 2005, assim, que ela trabalhava incessantemente, trabalhava muito, gravou muita coisa, participou de muita coisa, fazia muito show, aí até que se eu não me engano, o Vitor nasceu em 2004,
2004, 2005. Aí logo depois do nascimento do Victor foi quando saiu Barbie Girl, que ela ainda fez muito show nessa época. Aí logo em seguida ela deu uma estacionada, assim. Aí foi quando saiu, em 2006, saiu o álbum de Peg Push. E aí depois disso ela saiu da Warner. E aí eu acho que foi depois dessa saída da Warner, assim, que ela botou mais o pé no freio de verdade. Mas lá na frente, assim, aí ela foi para Som Livre, né? Nossa, eu fui muito na frente, né? Na linha do tempo. Aí, mais lá na frente um pouquinho, ela foi para Som Livre, aí ainda teve um hit na Som Livre, que foi Você é o Cara, que foi bem grande. E aí, de Você é o Cara para frente, aí ela deu uma estacionada, assim, mesmo, nessa questão da música para ser mãe, mais em tempo integral mesmo. E eu entendo a decisão dela. Ok. Queria te agradecer, Guilherme. Muito obrigado. A gente termina aqui. Tô brincando. Porque eu tinha pensado de fazer. Como a carreira da Kelly é bem extensa, eu tinha pensado em fazer esses episódios especiais de juntar álbuns. Você já deu um spoiler que vem por aí. Perdão. Não, tudo bem, tudo bem. Mas significa que tem mais coisa para falar. Tem muita mais coisa da Kelly depois desses primeiros álbuns para falar. Então, todo mundo que estiver escutando quiser a segunda parte, é só falar que a gente faz sobre os outros álbuns. Ok, falando no primeiro álbum, então, só pra gente terminar ele, a gente pode falar um pouquinho sobre os singles, o que a gente acha dos singles, pode ser? Pode. Qual a sua opinião sobre Escondido? Come on, come on. Eu acho incrível e para mim, uma das melhores letras da carreira, assim, eu acho muito forte. É uma música muito imponente, assim, né? Eu acho que para a figura que ela queria mostrar é o melhor primeiro single que poderia haver, porque, assim, é claro que ele não teve nem de longe a mesma repercussão de Baba, mas eu acho que foi uma apresentação incrível. Eu acho a letra muito incrível. Sei lá, eu acho forte, assim, acho imponente. Sim, sim. Eu também, eu amo essa música. Não, tinha uma época que eu não gostava muito, mas depois, quando eu prestei atenção na letra, eu falei, gente, não acredito que isso tocava, tipo, no rádio, que isso passava na televisão. Porque é uma letra muito de atitude mesmo, sabe? Sim, E sim. é o que, assim, a gente pensando, é o que a gente imagina ok, pessoas de 16, 17 anos brigando pra sair de casa, falando qual né? Vai dizer que você nunca fez isso, a gente sai escondido mesmo. Então é uma música que eu amo. Escondido. Ok, não fez tanto sucesso quanto os outros singles, não ficou tão marcado assim, mas eu acho que deixou uma marquinha, assim, na sonoridade, no discurso. E eu amo que abre o álbum também com essa música. E depois o segundo single foi Baba. O que você acha de Baba? A Baba nem ouso falar contra, né? Eu acho um hit, assim, que marcou uma época. É uma música que até hoje ela é relevante, assim, direto outros artistas fazem covers. Até no ano passado, a gente fez um vídeo para a comunidade especial para comemorar os 20 anos de Baba. E aí eu fui pesquisar artistas que fizeram cover de Baba, e aí a gente fez uma colagem, assim, de vários artistas cantando Baba, e isso montar a música, né? E todo mundo já cantou Baba. Ivete Sangalo, Cláudia Leite, Anitta, João, todo mundo. Kid Abelha, Marcelo Nossa. Camelo, Maria Gadu, todo mundo já cantou Baba. Eu acho muito, muito relevante, assim, e atemporal. Sim, atemporal. Você falando sobre as versões, lembro que quando a Maria Gadu surgiu com o primeiro álbum dela, ela cantava muito Baba nos programas de televisão. Álbum. Tá no primeiro álbum dela, não tá? Sim.
E foi até engraçado na época, quando eu brinco de falar que quando a Maria Gadu gravou Baba, aquele que deixou de ser trash para virar cult, né? Aham, exatamente. Aí os adoradores de MPB passaram a achar cult e tal, e foi uma virada de chavinha, assim. Eu lembro muito das pessoas questionarem a Maria Gadu, que no primeiro álbum dela, só tem todas as músicas são letras dela, da Gadu, né, no caso, e 2 músicas não são. Uma é do Chico Buarque e uma é da Kelly Key. E aí ela falava, as pessoas perguntavam, nossa, mas você colocou Kelly Key no seu álbum? Aí ela falou, aí ela falava assim na maior naturalidade, sabe? Gente, é uma música que marcou minha vida, que eu gostava na época, que eu quis trazer de volta, e uma nota dó na voz do Chico Buarque é a mesma nota dó na voz da Kelly Key. Eu não entendo vocês criarem essa hierarquia, assim, sabe? Do que é música boa, do que é música ruim, do que... E ela falava disso, assim, com tanta naturalidade, foi divertido na época. E tem o clipe, a gente não pode esquecer do clipe também, que marcou todo mundo. Ela com o microfonezinho lá, assim, que todo mundo tinha aquele fone do computador. Lendário, né, o clipe. Eu acho muito... Tem a referência ali da Britney, né? A escola. Na escola. O Marcelo Novaes, que era o galã do momento. E eu acho muito... Assim, eu acho o audiovisual da carreira dela, assim, bem legal. Tem bons clipes, assim, muito bem produzidos. E eu acho que Baba é o maior de todos. Ok. Pra mim é um dos maiores, mas a gente vai encontrar o maior de todos, na minha opinião, aqui. Bom, o próximo single é Anjo. Mais uma noite chega e com O que você acha de Anjo? Eu acho que eu tô muito fã, né? Mas eu acho incrível também Anjo, porque mostra uma outra faceta, assim, né? Mais vulnerável, mais romântica, mas sem deixar um discurso de lado. Acho que tem uma mensagem ali por trás. Eu acho incrível. E eu acho o clipe incrível também. A música é muito bem feita e é meme até hoje, né? Mais uma noite chega e com ela a depressão. Eu amo. Bom, você falou do clipe, eu acho o clipe super moderno, super lindo de ver, um clipe com uma estrutura bem internacional mesmo, que não nega nada, não deve nada para os clipes internacionais. E eu acho que, eu concordo muito com você, que mostra uma outra faceta, porque a gente tinha todo um mercado romântico acontecendo na época, e ela mostrou aqui que ela conseguia também cantar esse tipo de música. Eu amei. E depois, o último single do álbum, Cachorrinho, o que você acha? Tem uma coisa que eu não admito, é gritar comigo. Assim, de todas essas, eu diria que é a minha menos favorita. Sério, é a minha favorita dessas. Dos singles do primeiro álbum, acho que é a minha menos favorita. Mas acho icônica também. É a única música do álbum que é 100% dela, né? Letra e melodia dela. Então ela assina sozinha, Cachorrinho. Eu acho incrível também. Eu acho, assim, igual eu disse, de todos os singles, talvez seja o que eu menos acho memorável, assim. Mas marcou geração também. A coreografia é muito marcante, né? O clipe é incrível também. E acho que marcou muito esse rolê do Cachorrinho. Então, quando ela fala, tipo, sit junto, essa questão da mulher estar no controle, sabe? Eu amo isso demais. Eu amo quando eu ia em festa anos 2000 e tocava essa música e todo mundo cantando junto. Eu amo. Mas, Guilherme, eu te pedi uma tarefa que era para você escolher uma música do álbum que se destacava na sua opinião, fora os singles. Qual você escolheu? Para mim, desse álbum, Só Quero Ficar. Só quero ficar, não quero.
quero namorar, só quero ficar. Eu acho incrível. Para mim, acabou sendo um single depois, né? Assim, mais ou menos, quando veio o DVD ao vivo. Ela teve uma divulgaçãozinha assim, mas eu acho que ela merecia mais, porque eu acho incrível. Eu adoro a letra e o rap dela, o flow do rap dela é muito bom. Sim, aham. É E muito lembrando que bom. ela fazia altos raps mesmo nas músicas. Sim, Acho que sim, escondido tem um rap também, né? tem. Tem. Tem, de levinho, mas tem. Em Só Quero Ficar é mais longo, assim. E aí Aham. depois e tem um rapzinho em Adoleta também. Sim, a Lolita também tem. Aham. Bom, pra mim a música que se destaca nesse álbum, assim, que eu gosto muito, veio de quando eu escutei também o ao vivo. Que no ao vivo tem Quem Eres Tu, e eu gosto muito de Quem É Você. Tempo você me enganou, me iludiu. É outra música românticazinha, eu sou das românticas. E eu gosto bastante da música, eu gosto bastante da voz da Kelly, do instrumental da música. Acho uma música muito, assim, Kid de Abelha, de sonoridade. Eu gosto bastante. É isso. Se eu para escolher a romântica, eu prefiro Brincar de Amor, do Ah, álbum, que eu acho incrível também. Esse álbum inteiro, né? Eu acho assim, não tem uma música que eu vou falar para uhum. você. Igual, tipo, se eu falar, é que eu menos gosto, talvez seja Viajar no Groove, assim, que eu acho um pouco repetitiva demais a letra, mas em compensação o som é incrível, a batida é muito Sim. boa. Aham. É, então, nem sei, eu acho o álbum todo, do início ao fim, eu acho impecável. É muito bem pensado, assim, é muito bem Uhum. feito, as referências são muito boas. Sim, sim. Bom, você falou de Viagem na Groove, quase que porque essa é uma das minhas favoritas, tá? Não, eu acho que a letra assim, não é tão Aham. boa, mas o Ok. ritmo é muito bom. Sim, sim. Bom, a gente terminou essa primeira fase, a gente pode ir para o segundo álbum. Como que você acha que ela mudou do primeiro álbum para o segundo? Só para a gente concluir a história, que você falou que Ah, lá no DVD ao vivo tem Quem Eres Tu, né? uhum. E Quem Eres Tu é uma das músicas em espanhol da versão do álbum de 2002, Sim, sim. que foi lançado só no Chile, né? Aí, como no Brasil ninguém conhecia o álbum em espanhol, aí ela trouxe essa música pro álbum ao vivo, e é incrível, né? O álbum ao vivo é muito bom. Eu amo aquele DVD. Sim, eu amo, eu amo. Desculpa, te interrompi. Sem problemas, sem problemas. Mas aí a gente a pergunta já fica no ar. Como que foi essa mudança entre o primeiro álbum e o segundo? Eu acho que a principal mudança foi de sonoridade, assim, né? Eu acho que ela pegou se tornou mais, como é que eu vou falar? Eu acho que muita gente fala que a Doleta é mais infantil que Baba, mas eu não Uhum. acho que é mais infantil. Eu acho que ela se infantilizou lá em Barbie Girl, lá na frente. Eu acho a Doleta bem ousada ainda, assim, a letra tem um duplo sentido, mas é menos explícita. Então, eu acho que a principal mudança é aí no discurso, que ficou mais, deixa eu pensar numa palavra, mais palatável para as crianças. Mas eu acho que ela não foi ali que ela deixou de ser ousada. E eu acho a Doleta um single incrível também. Eu acho a música muito boa. E eu adoro esse álbum também. Eu acho Chique Chique incrível também. A Sim. letra é muito boa. Se eu vou falar de todas que eu gosto, vou passar a semana aqui. Mas espera aí que a gente vai falar das músicas. Mas eu super concordo com você que é mais palatável mesmo, que talvez o primeiro álbum eles não fizeram pensando nesse público específico, fizeram Com pensando num público certeza. mais adolescente e tudo mais, com as experiências dela. Só que chegou aqui, eles tiveram também que pensar que esse álbum, que ela como artista estava sendo muito consumida pelo público infantil. Então, ela ter esse discurso, ela ter uma pegada um pouco mais leve,
permitiria que não tivesse uma censura, por exemplo, dos pais ao comprarem o CD da Kelly Key, ao levarem os filhos no show da Kelly Key e tudo mais. Só que aí eu fico pensando, se isso, nesse momento eu não sei se aconteceu isso, mas se não afastou o público mais adolescente para adulto. Eu acho que ainda não. Uhum. Eu acho que eles souberam, de alguma forma, eles souberam conversar com os dois públicos ao mesmo tempo, assim. Porque se você for olhar a doleta ali, a letra tá cheia de safadezinhas ali também, né? Sim, aham. Só que, como eu disse, é mais implícito, assim. Mas, ao mesmo tempo, visualmente falando, assim, lá em 2003, no segundo álbum, eu acho o visual dela muito mais ousado do que em 2001. Se for mexer no encarte ali dos álbuns, a foto que encerra o encarte do álbum de 2003 é uma foto dela de calcinha e sutiã. E aquele álbum passou na mão de uma geração de crianças, né? Aham. Em compensação, o photoshoot, né, do primeiro álbum é bem tranquilinho, assim, ela toda bem vestida e normal. Eu tô olhando ali, os meus CDs estão bem lindos. Aham, eu tô imaginando. E aí, mas eu acho que igual, só para concluir, né? Eu acho que não foi aqui ainda que houve essa infantilização assim maior da figura dela. Acho que começou aqui, mas não, acho que Não não foi foi aqui ainda que o definitivo. público, não foi aqui que o público mais adolescente se afastou do trabalho dela, eu acho. Essa conversa eu lembro de ver na comunidade ainda, sobre como ela decidiu deixar esse álbum, a voz dela menos trabalhada, no sentido de menos robótica ou menos com efeitos, do que no primeiro álbum. Você lembra de alguma coisa nessa discussão, assim, nessa mudança de sonoridade? Olha, de lembrar, de ler, assim, eu não vou lembrar, não, porque eu era uma criança na época. Em 2003, eu tinha 9 anos. Mas, assim, ouvindo hoje é perceptível, né? É um álbum muito mais orgânico, assim, a voz dela mais natural. Tem até são ritmos mais orgânicos assim também, né? Eu acho que ela se aproximou mais, se afastou um pouco mais do que estava fazendo lá, do que o pessoal estava fazendo lá fora, de uma batida mais enérgica assim, para algo que o brasileiro estava mais acostumado. Eu não sei se te falar se era a intenção deles na época, mas eu acho que com esse álbum ela virou uma figura mais popular mesmo, sabe? Eu acho que lá no primeiro era um pop que restringia, apesar de ter furado a bolha, o som era um pop que restringia esse público, e eu percebo que no segundo álbum a intenção foi abraçar mais públicos. Sim, deixar mais popular no sentido de tocar pro povão mesmo. E mudou um pouco as temáticas também, né? Eu acho que saiu um pouco a parte do discurso mais forte, assim. Eu acho que ela nunca saiu, se você for parar para ouvir, assim, ela nunca saiu do comando. As letras são de uma mulher falando, mas o discurso deu uma amenizada, assim. E tem Por Causa de Você, né, que marcou época também aí, falando sobre relacionamento abusivo, que é uma música que o pessoal redescobriu recentemente, assim, as pessoas, meu Deus, aquele que falava sobre relacionamento abusivo em 2003. É, e mantém aquele lance que a gente falou dela ser vanguardista, assim, né? Sim, aham. Gente, vamos ouvir Kelly Key, vamos ouvir todas as músicas da Kelly Key, porque tem muito esses discursos assim que a gente deixou passar e a gente não percebia na época, talvez, e que hoje são muito relevantes. Revisitem a obra da lenda. Aham.
Falando de revisitar, a gente vai revisitar então os singles. Corrija-me se eu estiver errado, porque, segundo as informações, os singles desse álbum foram Chique Chique, Adoleta e A Loirinha, o Playboy Negão. Então, Por causa de você, eu fiquei na dúvida, você falou de por causa de você, mas por causa de você veio pro ao vivo, não foi? Chique Chique e Por Causa de Você foram singles do ao vivo, porque saiu logo em seguida, né? Aham. O álbum é de 2003, esse segundo álbum de estúdio dela é de 2003, e aí em 2004 saiu o ao vivo, que tinha músicas do primeiro e do segundo, né? Então, tanto Por Causa de Você quanto Chique Chique foram singles do ao vivo. Ok. Tanto que eles não têm clipe, nem nada. A Loirinha e Playboy Negão não foi um single, ela aconteceu assim, naturalmente. E acho que nem foi na época, sabe? Foi depois. Mas que eu lembro de single mesmo desse álbum foi Adoleta, que o Ok. clipe é incrível também. Sim, sim. Ok, então, Adoleta, que você. Ah, ok, você já entregou o que acha de Adoleta. E ganhou com esse jeito de menino. Eu acho muito boa. Eu acho diferente, assim, eu acho que manteve a personalidade dela, do primeiro álbum, mas é diferente, o som é diferente, é mais solar, sabe? Eu Sim, acho o primeiro aham. álbum mais sombrio, assim, mais... É isso Não que eu ia sei se essa é a falar. melhor, eu não sei se Aham. essa é a melhor palavra, mas é mais solar, assim, é mais alegre, mas não deixou, acho que em nenhum momento deixou de lado a personalidade dela, nem a forma dela de cantar, nem eu acho que eu não tenho certeza se a letra é dela. Acho que não é dela. Acho que a composição não é dela, de Adoleta. Mas acho que quem fez soube pegar o estilo que ela tinha deixado ali no primeiro álbum, sabe? Eu acho o primeiro single muito bom também do álbum. Uhum. E a gente teve também, eu acho que de sonoridade, você falou que é muito solar, eu enxergo essa música muito como música de verão, sabe? Que É, marca um verão, um é, é, carnaval e tal. é muito. E tem uma coreografia marcante Sim, também, né? aham, É, acho que com certeza teria sido viral no TikTok. sim, Mas eu acho incrível. Eu acho a letra muito boa, acho o ritmo muito bom, e eu acho que é uma música que envelheceu bem. Se você ouvir a Doleta hoje, não parece que é uma música que tem quase 20 anos. Eu acho que a discografia dela, no geral, assim, eu acho que tem esse mérito. Não é datada. É, nada parece igual, tipo, Baba não parece que foi feita há 20 anos atrás. É, eu acho que envelheceu bem. sim. E a gente já pode falar de todas as músicas, todos os singles, que inclusive do ao vivo. Chique Chique, o que você acha de Chique Chique? Chique, 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 chique. Chique, 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 chique. Chique, 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 chique. Eu acho muito boa. Não, de verdade, eu acho incrível. Eu acho. É um discurso diferente, né? É uma persona diferente, digamos assim. Tipo, ela já era muito famosa, e aí ela canta sobre uma menina que quer ser famosa. Eu acho que ela canta muito o desejo daquela geração ali, né? Principalmente das meninas que têm mais ou menos a mesma idade dela, meninas e meninos, né? Que têm a mesma que tem a mesma idade dela ali, que sonham em ter uma carreira artística como a que ela tem. Eu acho muito, muito legal, Chique Chique. Você vai perguntar de Por Causa de Você também, né? Vou, mas eu gosto muito de Chique Chique porque tem um rolê de. Ela fala, tipo, o que toda mulher passava. Tipo, eu tô aqui limpando a casa, não sei o quê, e minha unha, cruz credo, sabe? Tipo, preciso cuidar de mim, preciso fazer o que eu quero fazer, preciso correr atrás dos meus sonhos, e você, ó, beijos, você que se vire, sabe? Eu amo Chique Chique. Ela cantou Chique Chique no show do Chá? Cantou. Ela Cantou. cantou todas, cantou Ah, todas. ok. E as que não estavam na setlist,
ela pedia a gente para puxar, sabe? E Aham. aí, aí ela cantou assim, umas 12 músicas que não estavam no set list, um trechinho a capela, sabe? Sim. É porque era pra ela também no show. Era pra ela reviver todas essas músicas e tudo mais. Mas você, Chique Chique, eu lembro muito de um vídeo que tem na Victoria House. Não sei se você lembra desse vídeo que ela tá fazendo um show na boate. E o menino pede pra subir no palco pra dançar Chique Chique. Ela nem tava pensando em fazer Chique Chique no show, nem tinha no repertório. Aí toca, aí volta pra tocar e o menino faz a coreografia inteirinha de Chique Chique, que é incrível. Eu amo esse vídeo. Ok, mas mudando, por causa de você, o que você acha dessa música? Triste, né? Essa é triste. Mas eu acho ousada, assim, eu acho a história que ela contou com essa música ousada. Ela botou um ponto de vista diferente, assim, né, na música, eu acho. E eu acho que muita gente redescobriu essa música agora, tanto no álbum que ela de relançamentos, né, ou do jeito delas, ela fez uma versão de Por Causa de Você com a Cíntia Luz, que é incrível, muito boa. Mas eu adoro Por Causa de Você. Eu acho ousado, assim, eu acho diferente. Apesar de contar uma história que é muito triste, né? E que não tem um final feliz, no caso. Mas eu acho boa, eu gosto bastante também. Ok, eu também gosto bastante. E eu acho que as pessoas precisam redescobrir mais essa música, na verdade. Acho que as pessoas precisam ouvir, porque tem esse discurso que você falou muito triste, mas que é um discurso que às vezes a gente precisa ouvir para cair na realidade, de saber onde que a gente está se metendo, onde que a gente está e tudo mais. E eu acho que vale a pena. Ainda mais nesse mundo atual que a gente está cada vez mais trazendo discursos assim, a gente pensar numa pessoa que trazia esse discurso 20 anos atrás, é incrível isso. Sim. E é muito atual, né? Segue sendo relevante, assim. Infelizmente, né? Assim, infelizmente ainda é atual. A gente ainda precisa ouvir essas histórias para ter uma noção do que a gente está passando. E depois ela tem assim, o que foi mais orgânico que você falou, que é a loirinha Playboy e o negão. Geral tava olhando a lourinha do negão. O que você acha dessa? Tem seus problemas, né? Eu acho assim, eu acho que é complicado a gente tirar as coisas de um contexto. Contexto. Tipo, a Aham. música foi lançada em 2003, e analisar com a cabeça, o conhecimento, com o que a gente sabe hoje, né? Eu acho que eu acho que ela foi feliz no que ela se propôs a fazer na época. Ela falou sobre racismo para um público até que provavelmente na época não tinha muito contato com esse assunto, porque não era um assunto tão em voga como é hoje. Uhum. Eu acho válida a iniciativa, a tentativa, mas, tipo, de fato, se você for uma música que você for analisar hoje, semanticamente falando, ela tem seus problemas, né? Sim. Aham. Mas, igual eu disse, eu não acho que é justo tirar uma música do contexto de 20 anos atrás para analisar com a cabeça que eu tenho hoje. Exatamente, aham. Eu também não concordo com esse tipo de análise. Mas eu acho a tentativa, a intenção muito boa de trazer esse discurso, trazer essa conversa, tanto para um universo que não se espera que isso aconteça. Uma cantora branca, loira, de música pop, trazer uma conversa sobre isso não é uma coisa que se esperava. Então eu acho muito válida a tentativa dela, a forma que ela traz. É uma música que marcou muito. Essa música ela cantou no show, não cantou? Cantor. Cantor Ok, também. essa tinha que cantar porque eu amo também. Eu também adoro. Eu adoro essa. Eu acho essa merecia um clipe. Mas eu sempre imagino, eu acho que essa música é muito visual, assim, porque ela conta uma história, então eu sempre imagino a Laurinha, o Negão caminhando juntos no calçadão. Eu tenho essa visão, tipo, caminhando na praia, chega o Playboy e fala. Eu acho que ela seria legal um clipe, mas eu acho que ela já deixa a visão do que acontece ali na música mesmo.
Bom, do segundo álbum, qual música que destaca, assim, pra você? Que não tenha sido single? Nossa, que pergunta difícil. Deixa eu pensar. Não tem nem o que pensar, porque tem várias, assim, facinhas, assim, que são ótimas. É, assim, eu acho que, igual, acho que eu amo, essa é muito lá do B, né? Mas eu amo Reza Pra Eu Não Te Pegar. Bem longe de mim, não me Eu deixe. acho a letra genial. Eu acho muito ousado, assim, é igual, tipo, ao mesmo tempo que você fala, no segundo, ela deu uma infantilizada no segundo álbum, aí ela canta sobre pegar alguém no flagra, sabe? E completamente ousada. Eu acho muito boa essa letra. É, é, eu gosto de Então Beija também, contar a história do relacionamento dela, né, com o Mico, e como eles se conheceram e começaram. E tem a música Escondida, né? É, eu não sei se é uma coisa que todas as pessoas sabem. A última música do álbum é um remix de Adoleta que tem mais de 8 minutos. Ah, Aí, se você deixar ele tocar, ele vai tocar o remix de Adoleta, aí vai passar um tempo em silêncio, e aí tem uma música escondida, que é ela cantando com o Mico. Você nunca ouviu? eu vi no YouTube. No YouTube eu já vi. Ah, Escutando o álbum inteiro eu não tinha ouvido. Eu não sabia que essa música estava aqui. Eu achei que estava no próximo álbum. é aqui, e ela é incrível, essa música, é muito, muito legal. E o Mico, eu não sei se as pessoas sabem disso, ele tinha um grupo de rap na Angola. Inclusive, no álbum da banda dele, que se chama Mess, tem uma música que ele fez para ela também. E aí, no segundo álbum de inéditas dela, tem essa música escondida no finzinho do remix de Adoleta, que é a faixa 12, né? Que é muito bom. Essa música é incrível. E é uma surpresa, assim, porque você não tá esperando. Eu não sei o que aconteceu na época. Eu acho que, assim, chutando, eu acho que provavelmente eles não devem ter conseguido autorização para lançar a música, e aí eles esconderam ela aqui, e eu acho incrível. Tipo, a primeira vez que eu ouvi o CD inteiro, que aí fica aquele silêncio, assim, mas a música não acabou. Aí passa um pouquinho, começa o toquinho da música, a sensação é muito boa. E eu amo essa música, é muito legal. Eu gosto de quase todas desse álbum, eu só vou falar que eu não gosto muito de Nananá, Ah, porque ok. eu acho e só. As Ok. outras eu gosto de todas. A minha favorita desse álbum, que não é single, é Ciúme. Se liga, senão você vai rodar. Tô com ciúmes de você, rapaz. Se liga, senão você vai rodar. É uma música que marcou muito e até hoje eu escuto, quando eu volto em Kelly Key, eu sempre escuto essa música. Eu ia falar Então Beija me marcou também muito, mas Ciúme. E eu acho que é uma das músicas da Kelly Key que não é single, mas que é uma das músicas mais que os fãs mais gostam, assim. Tem um pessoal que realmente gosta de ciúme, e eu acho bem diferente, assim, né, do que ela costuma cantar. É um ritmo mais meloso, assim, Aham, exatamente. melódico, né? Parece aqueles funk melodies mais antigos, assim. É, eu acho bem diferente, assim, mas eu não colocaria entre as minhas preferidas, não. Quem? Bom, Guilherme, chegamos ao fim dessa jornada desses dois álbuns, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Porque que sempre a gente escolhe, eu sempre pergunto se a pessoa volta o álbum ou não volta o disco ou não. Mas aqui a gente tem dois álbuns, ok? Então, qual dos dois álbuns você volta mais? Qual dos dois você escuta mais? O Kelly Key ou o Do Meu Jeito? Eu, eu acho que o primeiro eu gosto muito de música lenta. Uhum. E assim, as lado B dela, lentinhas desse álbum, são todas incríveis, né? Tipo, Brincar de Amor, Tudo com Você e Quem é Você. São muito boas. Eu gosto de todas. O outro, com certeza eu volto menos nele. Ah, Não. Se respondendo a sua pergunta, eu com certeza volto mais no primeiro.
porque as baladinhas dele são impecáveis. Uhum. Ok. Bom, entre os dois, eu acho que eu volto mais no segundo, porque o primeiro tem as músicas muito icônicas, só que eu acho que o segundo, na verdade, do segundo pra frente, tem mais coisas escondidas que aparentemente é uma faixa escondida totalmente que eu não sabia que estava ali. Mas eu acho que tem mais coisas escondidas e eu gosto às vezes de, por exemplo, pegar o álbum, sei lá, um álbum qualquer da Kelly e ir descobrindo o que tem ali, sabe? Lembrando ou pensando, tipo, oxe, isso daqui tem potencial, sabe? Tipo, isso aqui é muito bom. Então eu gosto de ir explorando. No primeiro, como fez muito sucesso e eu acho que eu escutei muito o primeiro álbum, não deixou tanta, assim, pra explorar, entende? Então eu volto mais no segundo aqui. Eu escuto mais o segundo do que o primeiro. A gente não vai brigar por isso, não. Não, claro que não. Tô brincando. Não, eu entendo. De fato, o primeiro, ele ainda se faz ouvir, mesmo que você não procure por ele, você acaba encontrando ele em algum lugar por aí, em algum cover, em alguma coisa, né? E o segundo já é menos recorrente, digamos assim. Mas os dois são incríveis, mas eu voto mais no primeiro. Exatamente, ok, tudo bem. Bom, Guilherme, eu amei que você veio aqui falar de Kelly. Eu acho muito bom, a gente já tinha um pedido Kelly no podcast antes, mas eu não tinha encontrado vocês ainda, a comunidade. Então eu fiquei muito feliz que eu pude encontrar vocês e lembrar de todo esse momento pop, anos 2000, e lembrar a época de Orkut e tudo mais. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje. Foi uma conversa muito legal. E aí, deixa de novo as redes da comunidade, se você quiser deixar o seu Instagram também para as pessoas irem lá e te conhecerem. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite. Sigam, pessoal, a comunidade que é aqui. A nossa cantora está meio aposentada, mas a gente segue divulgando, principalmente as coisas do passado, as boas lembranças. Então, a gente está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, @CMM Community, né? @CMM Kelly Key em todas as redes sociais. Acessem, sigam todos, vamos falar sobre Kelly Key por aí. É isso. E se quiserem mais episódios de Kelly Key, só comentar que eu organizei pra gente deixar mais espaço para falar sobre os outros álbuns ainda, ok? Bom, por hoje é só, a gente se vê no próximo episódio do Volta Disco. Até mais, tchau, tchau. A gente sai escondido pra beijar na boca e fazer amor. A gente sai